Coders, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Laravel. Nesta aula, vamos falar sobre as rotas, sobre controllers, sobre os métodos do Laravel. Antes da gente começar a aula, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, ok? Podem compartilhar o vídeo também. Então vamos lá. Eu já deixei ele rodando aqui, o Laravel rodando, tá? E eu já tenho a estrutura básica criada no meu projeto. Está aqui, tá? O Laravel, o projeto rodando básico. E a estrutura inicial já está aberta aqui, ok? Vamos começar a nossa aula, começar o nosso projeto, trabalhando com a parte de rotas, ok? As rotas, elas ficam dentro da pasta routes e a gente vai trabalhar com o arquivo web.php. Aqui nesse arquivo web.php, a gente vai estar trabalhando, vai estar definindo as rotas que vão ser utilizadas pelo nosso projeto. Então eu vou vir aqui, eu vou criar uma rota. Eu vou definir essa rota como do tipo match. Quando a gente define uma rota do tipo match, toda rota ela tem um método HTTP no qual ela é chamada, no qual ela é executada. Quando você define uma rota do tipo match, você pode determinar um ou mais métodos HTTPs para essa rota. Então eu vou determinar aqui, eu vou escolher aqui que essa rota que eu estou criando, ela vai ser executada no método get e no método post. Depois eu coloco uma vírgula e eu defino qual rota que eu quero chamar. Então vai ser a rota barra, a rota inicial, tá? A rota inicial do nosso projeto. E aí eu passo aqui um array, onde eu vou definir um nome para essa rota, vou chamar de home, por exemplo, e onde eu vou definir qual arquivo que essa rota vai chamar. Então, ó, eu vou mandar ele carregar uma classe chamada de aluno controller num método index. Perfeito? Então, vamos recapitular aqui, vamos entender. Quando o usuário acessar a página inicial da minha aplicação, se ele acessar essa página por método get ou por método post, ele vai chamar um método chamado de index, que existe dentro da classe aluno controller. Tudo bem? Nada disso existe ainda. Então, se eu atualizar minha página, ele tende a reclamar aqui, porque os arquivos não existem, tá? Nada existe ainda. Então, lá, ele reclamou que o controller não existe, e quando eu criar, ele vai reclamar dos métodos, do action, ok? Então, vamos começar a solucionar isso aí. Os controllers, eles ficam dentro da pasta app http controller. Eu vou criar aqui um arquivo, que eu vou chamar de aluno controller.php. Dentro desse arquivo, eu vou inicializar o PHP e eu vou, primeiro a gente define um namespace para esse arquivo, para esse controller, ok? O namespace é o caminho, é a estrutura de pastas até chegar nesse arquivo. Então, você tem aqui, ó, app http controllers. Esse é o namespace do meu arquivo. Vou dar um use illuminate http request. Isso aqui é o objeto, é a classe de request do Laravel. E vou criar a classe aluno controller. Ela herda da classe controller. Perfeito? Salvei esse arquivo. Vamos lá aqui, ó, com controller. Olha lá. Agora ele encontrou a classe aluno controller, só que ele reclamou do método index. Ok? Vai uma dica aí, pessoal. Essas classes de controllers, a gente normalmente utiliza o artisan para criar, ok? Depois, numa aula futura, numa aula posterior, a gente vai acabar vendo como criar arquivos, como criar controllers, como criar migrate, enfim, através do artisan. Mas vamos continuar aqui. Eu vou criar aquele método index, que é o que ele está esperando. Dentro desse método eu vou colocar aqui, ó,
página inicial. Salvei esse arquivo. Deixa eu atualizar. Olha aqui, pessoal. Já temos lá o nosso controller sendo chamado com a rota inicial. Repare que aqui não tem nada na URL, tem só a chamada do localhost. E aí, ele foi lá no arquivo web.php. Como a gente chamou nossa URL por get, ele executou essa chamada aqui, ó, o aluno controller, no método index. E aí, para ficar melhor ainda, eu vou utilizar o padrão MVC completo. Vou esconder esse eixo página inicial e eu vou colocar o seguinte, eu vou criar um array, que eu vou chamar de data. Vou definir para esse array um parâmetro, um valor, né? Chamei de título, sistema de alunos, por exemplo. E eu vou dar um return view aluno passando data. Esse return view ele vai buscar um arquivo aluno.blade.php e ele vai renderizar esse arquivo na nossa tela. Tá? Então, assim, você tem uma rota, essa rota ela tem uma chamada, essa rota ela chama uma classe e ela aponta para um método. Esse método ele vai fazer o processamento e ele vai retornar para uma view. Perfeito? Vamos ver aqui, salvei já o arquivo. Vou atualizar minha página. Ele deve reclamar que a view ainda não foi criada lá. View aluno não foi encontrada. Então vamos criar esse arquivo também. Aonde ficam as views? Vou vir aqui em Resource, Views. Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado de aluno.blade.php. Perfeito? Só o fato de eu ter criado esse arquivo, voltando lá no meu navegador, passou a não dar mais erro, passou a encontrar o arquivo. E aí agora, nesse arquivo, eu vou colocar ele aqui, ó. Vou iniciar um HTML, vou colocar assim. Seja bem-vindo ao sistema de cadastro de alunos. E eu não sei se vocês lembram, mas lá no aluno controller, a gente criou uma variável data e retornou essa variável. E dentro dessa variável data, a gente criou uma propriedade título. Perfeito? Então eu consigo acessar essa propriedade aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, chaves, e eu chamo a propriedade título. Tá? Vou colocar aqui entre uma tag H2. Vamos ver como é que vai ficar? Salvei. For lá no navegador. Olha aqui, ó. Sistema de alunos. Está vindo do controller. E seja bem-vindo ao sistema. Foi um valor que a gente colocou no próprio aluno.blade.php. Perfeito? Vou criar aqui um formulário. Método post. E eu vou colocar dentro desse formulário apenas um campo. Ok? Vou colocar assim, o nome. E o input. Type text. Name e nome. E por fim, um botão do tipo Submit. Perfeito? Reparem que o meu formulário não possui um action. Então, já que ele não possui um action, quando eu clicar no botão enviar, ele vai executar a própria URL. Legal? Só que agora ele vai executar essa URL usando o método post. Então, inicialmente ele usou o método get para carregar a URL. Quando eu preencher e clicar em enviar, ele vai chamar a mesma URL usando o método post. Só que ele retornou um erro. Tá? Por quê? Por padrão, o Laravel ele espera
que a gente envie um token em toda requisição POST. Tá? Então, assim, hoje a gente vai solucionar isso. Numa aula posterior a gente entende de onde vem isso. Tá? Vou vir aqui ó, e vou colocar @CSRF. Salvei. Atualizo. E vou fazer a mesma coisa. Preenchi José, mandei enviar. Repara que parou o erro. Se eu inspecionar o código-fonte, o que ele fez? Olha aqui, ó. Ele criou um campo do tipo hidden e ele colocou o nome desse campo com underline token e ele gerou um token para esse campo. Então, por default, o Laravel espera que toda requisição POST você envie uma propriedade que é o token junto da requisição. Perfeito? Então não vamos se preocupar com isso aqui ainda não. Depois a gente vai entender melhor de onde vem esse token, para que serve esse token. Legal? Vamos voltar lá no aluno controller. E aí, quando a gente criou a classe, a gente deu um use nesse request aqui, não foi? Eu vou passar esse request como parâmetro do método index. Por quê? Esse método request, né, esse objeto request, esse parâmetro request, ele vai receber os dados da requisição da minha chamada, da minha página. Então, eu consigo, com esse objeto request, primeiro, verificar se os dados estão sendo enviados via POST. O que significa isso? Eu consigo verificar se o usuário clicou no botão enviar. E aí, se o usuário clicou no botão enviar, eu consigo recuperar o que ele digitou no campo nome, no caso, né? Então, como é que eu faço para recuperar esse valor? Eu vim aqui, ó, vou criar uma variável nome, vou botar aqui, ó, request input e eu coloco o name do nosso campo. Então, o name é nome. Perfeito? Vou colocar o seguinte, data, ou melhor, vou imprimir aqui direto, ó. Dados enviados com sucesso. E aí eu imprimo o nome que o usuário digitou. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Eu ainda não estou me preocupando com boas práticas, com nada disso. Legal, pessoal? Está só entendendo a estrutura básica de um projeto em Laravel. Então deixa eu atualizar minha página aqui. Vou botar aqui o nome José. Clicar em enviar. Olha aqui, pessoal. Dados enviados com sucesso. E ele pegou o valor José. Perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa estrutura, dessa ideia inicial do Laravel. Tá? Não esqueçam de dar o curtir, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, podem comentar que a gente está sempre olhando os comentários para ajudar vocês. Tá? E a gente vai estar criando mais vídeos sobre o Laravel e sobre muitas outras tecnologias. Tá bem? Muito obrigado, pessoal.